Olá, muito boa noite. Uau, muito obrigada. Que bom que vocês vieram e incluíram o nosso evento na agenda de vocês. Bom, dá para ver que eu não sou o Dr. Leandro, né? Não sou o Dr. Leandro, meu nome é Isabela Camargo, eu sou jornalista. É um privilégio estar aqui com vocês, abrindo essa palestra e que só pela quantidade de pessoas que nós temos aqui já nos mostra que é um assunto que interessa muito. E o Dr. Leandro, depois de muitos meses que eu tenho estudado as dores invisíveis, a depressão é uma delas. Tenho estudado a síndrome de burnout, depressão, muita ansiedade. O Dr. Leandro, eu tive o privilégio de conhecer no programa da Regina Volpato, que está aqui. Obrigada, Regina, pela presença, do Ocimar. Isso, palmas. Pode aplaudir, gente. Pode ir, muito bem. Numa pauta em que o Ocimar me chamou para falar sobre burnout, e estava lá Dr. Leandro. E eu fiquei encantada por ele, porque depois de muitos médicos me falando muitas coisas, o Dr. Leandro ele tem uma linguagem realmente que nos encanta, não é? Porque ele tira do consultório um assunto que nos interessa, está aqui a prova, né, desse auditório lotado. Provavelmente algumas pessoas ficaram fora, não puderam entrar. Mas eu vou ser breve, porque ele está ansiosíssimo, né, para falar aqui com vocês. Obrigada pela compreensão, pela pontualidade de todos. A gente só deu esse delayzinho para que todos pudessem se acomodar com segurança. Quando a gente fala em depressão, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o segundo país no mundo em número de depressivos. Olha que beleza, ansiosos é o primeiro, né? Então, primeiro de ansiosos e segundo de depressivos. O que isso significa? Qual é a consequência disso nas nossas vidas? Se tem cura ou não? É claro que não serei eu que vou compartilhar isso com vocês. Quem vai falar é neurologista, formado pela USP, a cada 15 dias está no Mulheres, falando muito bem para dezenas de nós que queremos um pouco mais de acolhimento, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de informação sobre as dores invisíveis e também sobre a depressão. Então, vamos receber com aplausos, agora sim podem ser calorosos, não é? Doutor Leandro Teles. Parabéns. Obrigado, Isabela. É uma honra poder partilhar essa noite com a Isabela Camargo, jornalista, comunicativa e influenciadora também agora em saúde mental, né? E é um prazer receber vocês aqui. Como sempre, a gente não espera a quantidade de pessoas que surgem nesse tipo de evento. Agradeço todos aí a motivação e o empenho por estar aqui hoje. A gente sabe que é um dia difícil. Ver minha família, todo mundo sabe como eu sou ligado à minha família. Quero começar agradecendo a Deus pelos 3 anjos que me trouxe, a Karina, minha esposa, minhas 2 filhas, Alice e Luísa, que também estão pelo evento aí. A Alice é aquela menorzinha ali, falou que ela é minha cara. Falou assim, ela é igualzinha a você, só que bonita. Eu não entendo muito, porque eu acho que eu sou um cara bonito. Mas ela é mais bonita, mais simpática, e daqui a pouquinho, quem sabe, elas subam aqui para dividir com a gente. A ideia é fazer uma palestra leve, orgânica. A gente tem uma transmissão pelo Facebook, pelo Instagram, e está sendo gravada a palestra. Então é muito interessante que vocês participem, interajam, que ela vai depois para o YouTube. O tema de hoje é um tema importante, depressão. E não precisa ser um tema triste. O livro que a gente escreveu buscava exatamente aproximar essa linguagem, porque a depressão ela não precisa ser triste. A depressão é uma oportunidade de transformação. É uma doença hoje tratável e reversível em torno de 80% dos casos. Então é muito importante conhecimento, reconhecimento, empenho e tratamento. O livro ele vai passar por esses capítulos e é muito importante falar de saúde mental, porque hoje as pessoas adoecem e morrem pela cabeça. Depressão não é fraqueza. Vamos falar sobre prevenção, sobre reconhecimento e enfrentamento da doença mais incapacitante do cérebro. Exagero, será? A Isabela falou, somos o segundo do mundo. São 300 milhões de portadores no mundo hoje de depressão. 300 milhões, segundo a OMS. O ano que vem a depressão é a doença mais incapacitante, que mais vai roubar dias produtivos, de trabalho, de relação social, presenteísmo, que a pessoa ir trabalhar e não render. Então, depressão é tema importante, é tema de saúde pública. O pessoal fala, pô, o Brasil é o desemprego, né? A gente tem quantos desempregados no Brasil hoje em dia?
13 milhões de desempregados. E realmente esse é o problema do Brasil. A gente tem 12 a 13 milhões de pacientes com depressão, que são incapazes de reagir ao prazer, que não conseguem se motivar, que têm sintomas físicos, cognitivos e psicológicos, 50% sem diagnóstico. Dos que têm diagnóstico, uma grande parcela não tem tratamento adequado, convive com sintomas residuais de depressão. Isso é um absurdo. Torna a nossa missão muito grandiosa, porque a gente tem uma doença tratável, mas um subdiagnóstico de 50%, um subtratamento absurdo, 11 milhões de brasileiros. Se fosse uma cidade, seria uma das maiores cidades do país. 11 milhões de brasileiros, de todas as idades. Porque qual é o fator de risco para ter depressão? Falamos hoje, né, Regina? Ter um cérebro. Se você tem um cérebro, se você é um primata superior, um Homo sapiens sapiens, o risco de depressão ele te acompanha. Na criança, no adolescente. Ah, mas eu não acredito em depressão. Não importa. Ela pode te pegar você crendo nela ou não. E o livro começa assim: doutor, eu estou exatamente com aquilo que achei que não existia. Essa é a primeira parte e a primeira fase do livro. E ele vai passear nos meandros da importância da depressão. Aonde está a depressão? Que tipo de doença é a depressão? É uma doença infecciosa, autoimune, degenerativa? Você já parou para pensar sobre isso? Na minha concepção, a depressão ela é uma insuficiência. Do mesmo jeito que um coração insuficiente não bombeia o sangue, que um rim insuficiente não filtra o sangue, que um fígado insuficiente não libera as toxinas, o cérebro insuficiente, ele é insuficiente para fazer as coisas da vida. Ele se desapaixona da existência, se desapaixona de si. Ele não consegue mais ser congruente às suas emoções. Depressão é diferente de tristeza. E aí um ponto importante na nossa pauta. Tristeza é uma coisa, depressão é outra. Tristeza do bem. Tristeza é a emoção mais importante do ser humano. Mais importante que a alegria. Todo mundo tem que ficar triste. Até porque este é o substrato da felicidade, que é o oposto disso. Sair disso, mudar disso. O ser humano triste, ele fica introspectivo. Ele processa a dor, ele processa a perda. Só pode se tocar a vida com tristeza. Porque a tristeza ela te move com muito mais veemência ao aprendizado e à maturidade. Mas tristeza ela tem tempo, tem intensidade, tem congruência, e ela não perturba a forma do seu corpo trabalhar. A depressão não. A depressão é doença avassaladora. Não é tristeza. É uma tristeza patológica. É uma incapacidade de sentir prazer. É uma desorganização do ciclo sono-vigília, intestino, capacidade sexual, empenho, memória, atenção, curiosidade. A depressão ela se capilariza e amarra o indivíduo, que pode sequer ter condições de percebê-la. Eu vou repetir isso. O indivíduo com depressão pode sequer ter condições de percebê-la. Por isso é muito importante que um vigie o outro. É muito importante a famosa empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro. Vocês assistiram aquele filme Divertidamente? Esse filme é da Pixar, de 2016, 2017, e você vai conhecendo a Riley, né? uma menininha de 10 anos, que é acostumada a lidar com as suas alegrias, uma criança feliz, alegre, e quem comanda o seu cérebro são as suas emoções. A alegria, manda chuva, exuberante, fácil de se apaixonar. A tristeza, chata, enfadonha, caída, sem energia, sempre mantida fora da zona de controle. A raiva, o medo, o nojo. Mas essas duas emoções principais, elas vão disputando a mente da criança. Mas aos 11 anos, a vida começa a ser cruel com a criança. Ela muda de local, ela muda de cidade, começa com problemas e começa a haver uma confusão na cabeça da criança. E aí o filme fica genial. Por quê? A protagonista alegria não mais é capaz de amadurecer a criança, que evolui com a apatia. E surge o protagonismo da tristeza. E é ela que consegue manter as vias da personalidade, que consegue levar as memórias afetivas. Então, a tristeza ela é extremamente importante para dar sentido à vida. Mas, como qualquer ferramenta poderosíssima, quando ela sai do limite, ela pode atrapalhar demais o nosso pensamento. Eu queria convidar dois amigos meus, o Renato e o Fred, para a gente tocar um pequeno trechinho de uma música, que é uma música do Vinícius de Moraes.
Vinícius de Moraes é uma das pessoas que mais escreveu sobre o amor e que mais escreveu sobre a alegria e a tristeza. E que mais escreveu também sobre a felicidade. Ele falava assim numa música famosa, que não é a que a gente vai tocar. Ele falava, tristeza não tem fim. Felicidade sim. E ele completava, a felicidade é assim como uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Não existe vento sem parar. Por isso que ninguém pode ser feliz. Esse verbo ser é pesado. A gente pode estar feliz. A gente pode buscar a felicidade. Mas é importante entender e processar as perdas. Nessa música, o poeta, o poetinha, vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não é não, Renatão? Boa noite, pessoal. Uma alegria imensa estar aqui com o Dr. Leandro Teles. Queria pedir a ajuda de vocês para cantar e nas palmas agora, sim. Perfeito, maravilha. Obrigado. Quem souber, canta comigo. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria, a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Fazer samba não é contar piada, e quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Pois o samba é a tristeza que balança, e a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria, a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado vocês. Vocês foram demais. E aí o poetinha está certo de novo, né? Ponto para ele. Para fazer o samba, ou para fazer uma vida com certeza, é preciso um bocado de tristeza. Por quê? Porque o samba é a tristeza que balança. A vida é a tristeza que balança. E a tristeza normal, reativa, ela tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Depressão não é tristeza. Depressão é desesperança, é desconexão com o porvir, é a falta de perspectivas, que pode ser tão grave a levar a pessoa a se desapegar da vida. A depressão hoje é a principal causa de suicídio no mundo. As pessoas morrem de suicídio muito, quase 1 milhão de mortes por suicídio ao ano no mundo. Durante o tempo dessa palestra, uma pessoa cometerá suicídio no Brasil. Cada 40 minutos, um suicídio. Suicídio não se trata, só se previne. E uma das técnicas é tratar a depressão. Alguns casos de suicídio acontecem sem que a pessoa sequer tenha recebido o diagnóstico de depressão. Então, isso é muito importante. No segundo capítulo, vamos falar sobre os sintomas de depressão. E aqui eu divido em 3 grandes grupos, né? Sintomas físicos, psíquicos e cognitivos. Fisicamente, o corpo fala, e fala muito. Na depressão, às vezes, os sintomas físicos são até mais exuberantes que os sintomas cognitivos e psicológicos. Dor no corpo, tontura, distúrbio de sono, dormir de mais ou de menos, alteração do apetite. Olha que quando o maestro para, o que acontece com a banda? Desanda. O cérebro é o maestro do corpo. Não tem jeito. Como um castelo de cartas, no efeito dominó, o corpo sofre. Porque a gente segura, né? E fala, não, eu vou dar conta. Vai passar. E vai 1, 2, 3, 4, 6, 8 semanas, e o corpo padece. Até que ele jaz inerte, não consegue mais trabalhar, não consegue mais estudar. Psicologicamente, tristeza patológica, humor depressivo, desapego a si,
Baixa autoestima. A autoestima talvez seja a ferramenta mais importante do cérebro. O cérebro se apaixona pela vida e ele colore a existência. Por isso que a depressão é insuficiência. O prazer não está no mundo. Não tem prazer num sorvete. O prazer está no cérebro, que tem avidez por gordura, açúcar. Então, se o cérebro está mal, o mundo está real. E o mundo real é inconcebível com a vida. O cérebro precisa fantasiar a vida, pular de prazer em prazer. Ele precisa te recompensar com dopamina, ele precisa estar equilibrado a serotonina, ele precisa ter noradrenalina, senão o corpo jaz inerte. A consciência não tem motivação sem emoção. Sabe que o cérebro ele gasta 1/3 da sua massa, 1/3, para a parte emocional. Por isso que quando dança a parte emocional, o indivíduo dança junto. A depressão, então, são um conjunto de sinais e sintomas que perduram por mais de 14 dias e que atrapalham a existência. Uma coisa que a depressão rouba é a curiosidade. Alguns até acham que deprimir-se seria perder a curiosidade. Olha que curioso isso, né? É curioso esse conceito, porque a curiosidade é o que nos move. O que nos move é a curiosidade, querer saber, querer conquistar, querer ter mais informação, viver mais. Eu me importo pelo que está pensando, pelo que está acontecendo. Quando eu perco isso, acabou. E a depressão é a perda da curiosidade. Tem uma escritora chamada Dorothy Parker que fala uma frase: o tédio só se cura com curiosidade. Já a curiosidade não tem cura. A curiosidade não tem cura. Quanto mais a gente sabe, menos se sabe. Mais para frente, no horizonte do desconhecido, a gente anda. Perdeu a curiosidade, perdeu a força motriz. Isso é importante, porque para tratar a depressão, você precisa voltar a querer viver. Você precisa voltar a querer saber, a transitar fora da sua zona de conforto. Fazer como eu estou fazendo aqui. Essa não é a minha região de conforto. Eu nasci médico, né, fui criado como médico, me tornei escritor e hoje estou fora. Eu arrisquei o voo. Eu arrisquei o voo. A vida leva a gente a escolhas, geralmente por gaiolas. E isso é extremamente importante. Arriscar o voo, que, aliás, é o último parágrafo do meu livro. Vou fazer uma transferência para o último parágrafo para citar um cara que falou uma coisa importante sobre isso. Fyodor Dostoiévski. Eu estava subindo a escada e vi o nomezinho dele cravado. E ele falou um trecho que é bastante reproduzido em português, o Rubem Alves que adaptou esse texto, e ele fala um pouquinho sobre o voo. Sonhamos o voo. Todo mundo sonha o voo. Sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso enfrentar o terror do vazio, porque só no vazio que o voo acontece. E o vazio, ele é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o local onde as certezas moram. O Dostoiévski dá um tapa na cara da gente quando ele fala isso, porque nós não fomos engaiolados, nós nos engaiolamos, pelo medo de arriscar, pelo medo do novo. Então, a gente prefere a segurança do que o voo, do que arriscar o voo. E o livro ele vai passear pelos meandros da emoção até chegar no contexto do voo. Mas isso é muito importante, porque a depressão te leva a não tolerar sair da sua zona de conforto. E a zona de conforto do depressivo é a toca da esquiva. É onde ele mora, onde ele vive. Ele não consegue sair. Ele fica preso e perde, e perde. E a depressão não atrapalha só um indivíduo. Ela atinge uma família e atinge uma sociedade que não tem como manter essas pessoas fora do mercado de trabalho. Isso gera outras e outras crises. Então, depressão precisa ser prevenida. O livro avança para o 3º capítulo e a gente vai entender que depressão não é tudo igual. Tem tipos e tipos de depressão. Tem depressão leve, moderada, forte. Tem depressão com mais sintomas ansiosos. Tem depressão apática. Tem depressão unipolar. Tem depressão bipolar. Então, a depressão ela tem vários subtipos e, às vezes, ela passa batido ao olhar não treinado. Eu mesmo, antigamente, deixei passar muita depressão diante dos meus olhos. Porque quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra. Eu tropecei com muita gente com depressão e estava daltônico para os sintomas emocionais. Eu não estava com a minha empatia ajustada. Eu não fiz as perguntas corretas. Eu passei minha faculdade ao lado desse cidadão aqui, Renato Caires, nefrologista, meu sócio, que eu trago para algumas roubadas às vezes, e ele sabe disso.
que a gente passou no HC e viu muito doente com doença grave, e viu pouca depressão. A gente não viu não é porque ela não estava lá, é porque a gente estava correndo demais, estava sem o foco adequado para os dilemas emocionais. Agora chegou a hora de eu fazer a meia-culpa e bolar um trabalho que possa democratizar um pouco o conhecimento em saúde. Falamos dos tipos de depressão, mas a gente precisa entender como que é a capilaridade. Por isso que no livro a gente traz alguns contos. A gente conta algumas histórias, com nome, sobrenome, e entende como a depressão mudou aquelas biografias. Eu trago 4 casos clínicos. O primeiro é o caso areia movediça. A vida é uma areia movediça. Se você para, você afunda. Nossa querida Regina está aqui na minha frente, me olhando. Tem um livro, como é o nome do livro, Regina? Mudar faz bem. Isso é verdade. Em psiquiatria, isso é fundamental. Quem está mudando, está vivo. Quem está mudando, está buscando. Por isso que a depressão é uma areia movediça. Você jaz inerte e afunda. Tem uma frase que fala, mudar é difícil, não mudar é fatal. Não mudar é fatal. A gente tem que estar sempre pulando e mudando, buscando a nossa essência natural. Porque a gente passa a abdicar e abrir mão de 2 coisas importantes, autonomia e privacidade. A gente vai se desorganizando comumente, rodando pratos de terceiros e perdendo a capacidade de coordenar a nossa própria vida. É óbvio que a depressão vai encontrar uma fresta e vai adentrar esse tipo de existência. Então, mudar faz bem, é vital. Agora, no segundo caso, eu trago uma pessoa com mais idade, 70 anos, e a gente vai ver como a depressão pode acometer a terceira idade, de forma silenciosa, calada, e às vezes fantasiadas de problemas cognitivos, intelectuais. Esse conto chama O Dia que eu Curei um Alzheimer. Esse conto é um conto onde eu trago um paciente que me procurou com uma hipótese de Alzheimer, e no fundo era um quadro depressivo grave, aonde ele sequer triste ficava. Ele estava anestesiado, inerte, arreativo. O cérebro como um todo funcionou mal. Ao tratar a depressão, o que tinha embaixo? Nada. Tinha uma história dura, uma predisposição à depressão, mas era uma causa reversível de problema neurológico, cognitivo. O dia que eu curei o Alzheimer. E neste momento eu lembrei de uma outra melodia, também composta por uma poeta, que é a Alice Ruiz. A Alice Ruiz é uma das maiores letristas brasileiras, prêmio Jabuti por poesia. E essa música ela foi musicada pelo Arnaldo Antunes. Quem souber também pode cantar com a gente um trechinho aqui. Quem souber me acompanha. Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Obrigado. Essa música é interessante, né? Ele mostra exatamente a dor do não sentir, né? Quando você busca uma emoção que te alavanque, pode ser tristeza, eu posso buscar o prazer, pode ser pode ser a tristeza ou pode ser a alegria, o prazer. Eu tenho que ter alguma coisa que me mova. Se eu não me movo, se o mundo não tem cor, se o mundo não tem tempero, se eu não tenho por que brigar as lutas da vida diária, eu estou depressivo. Então, a depressão hoje é tida como uma doença orgânica de causa multifatorial.
O livro ele vai seguir, contar outros contos. Vamos conhecer uma história interessante da Isabelle, um quadro de uma depressão distímica, crônica. Não vou dar spoiler aqui do livro. É até interessante. A minha filha ela tinha 4 anos. E aí eu peguei ela no colégio um dia e falei assim para ela, pô, hoje, sabe o que vai ter de jantar hoje? Ela falou assim, sem spoiler, pai. Ela já sabia o conceito do spoiler e eu nem me toquei do negócio. Não é não? E... Ei, Luísa. Daqui a pouco eu vou te chamar aqui para você participar um pouquinho com a gente também. Ela é minha parceira, né? Quem acompanha minhas lives vê que ela está sempre do meu lado, acompanhando. E ela fica pé da vida quando eu não chamo ela para fazer uma pergunta, alguma coisa, né? Então, daqui a pouco eu te chamo. Agora, o livro segue contando esse caso. Depois a gente vai contar um outro caso também interessante de uma depressão bipolar, numas gêmeas que me confundiram um pouco no consultório. E é muito importante esse quadro clínico. Mas eu vou avançar um pouquinho para a gente chegar na parte do enfrentamento. Sem antes passar pelas causas determinantes. Por que alguém deprime? A gente não sabe essa resposta com 100% de segurança. A ciência não tem essa resposta. Mas a gente sabe alguns fatores de risco. Genética. Existe no código genético uma predisposição, que pode ser para várias doenças, inclusive para depressão. Quem tem histórico familiar, quanto maior a quantidade de parentes com depressão, quanto mais próximos esses parentes forem de você, maior o seu risco. Quer dizer que eu vou ter depressão? Não, mas o seu risco ele é um pouco aumentado. Quer dizer que não existe depressão sem histórico familiar? Também não. Pode haver depressões em quem não tem nenhum parente com depressão. Além disso, tem a história de vida. A história de vida, quanto mais traumática, maior o risco de depressão. Mas existe depressão mesmo sem nenhum trauma. Existem alguns gatilhos para a depressão, mas pode existir episódios absolutamente sem gatilhos. Os gatilhos mais conhecidos são perdas, desemprego, luto, doenças clínicas recém-diagnosticadas. Então, esses gatilhos eles podem levar ao estopim, ao peteleco final que vai fazer a depressão se expressar. Eu chamo de teoria dos 3 P's. Predisposição, precipitação e perpetuação. Alguma coisa você carrega de predisposição, sem ter depressão. Alguma coisa te empurra para dentro do episódio depressivo, que é o gatilho, e não a causa. Ele tem depressão porque o avô morreu. Não. Ele tem depressão naquele momento porque o avô morreu. Mas o buraco é mais embaixo. Existem outros determinantes a ser analisados e estudados. Um fator é biológico e o outro fator é um fator que se associou a isso. E o hábito de vida. A gente tem hábitos que são pró-depressão. Dormir pouco, se estressar muito, comprar brigas que não são nossas, não processar dores, não fazer a faxina na nossa mente. Zeladoria da nossa mente. A gente acumula, vai jogando para baixo do tapete e vai tocando a vida, matando um leão por dia. Uma hora a conta chega. E chega num boleto chamado depressão. Chega. Para. Às vezes, a explicação não está na macroscopia de um evento. Está na microscopia do cotidiano. Está em pequenas coisas que você vai cedendo e não vai resolvendo. Vocês conhecem aquela teoria bem famosa dos anos 80? Teoria das janelas quebradas. Alguém já ouviu falar dessa teoria? Teoria das janelas quebradas. É uma teoria de criminalidade. E que foi muito famosa em Nova York. Até fez a mudança para tolerância zero. O que diz a teoria das janelas quebradas? Se você tiver um edifício com vidros, vidraças, se uma vidraça for quebrada, ela precisa ser rapidamente consertada. Se ela não for consertada, isso aumenta a chance de novas vidraças quebrarem. Por quê? Porque se eu tenho uma vidraça quebrada, aquilo dá uma sensação de algo mal cuidado. Existe uma impunidade, existe um descaso. Se alguém jogar alguma coisa no chão e ninguém recolher, ninguém repreender, aumenta a chance do lixo aumentar. Caos gera caos. Por isso que eles advogam. Para combater grandes crimes, você precisa combater pequenos crimes. Porque se começar uma condição de falta de segurança e de que vale tudo, que pode tudo, aquilo vai aumentando. Tem um experimento interessante sobre essa teoria que foi da década de 60. Os caras deixaram 2 carros. Um carro no Bronx, Nova York, um local pobre, com criminalidade, carro bom. Abandonaram o carro no Bronx. E o outro abandonaram na Califórnia, em Palo Alto. Lugar de ricos, de pessoas com nível socioeconômico alto. O que aconteceu com o carro no Bronx?
Em pouco tempo ele foi depredado. Ele foi arrebentado, tudo de valor foi levado. Em Palo Alto, nada aconteceu. O carro ficou quieto, ninguém mexeu. Até aí, óbvio, né? Pessoas com mais criminalidade, mais carentes e tal. Aí começou o experimento. Quebraram 2 vidraças do carro de Palo Alto. Deu 2 dias, ele estava depredado. Não tinha mais nada de valor. O que dava a sensação de segurança e o que protegia aquele carro era a sua integralidade. O fato dele ser bem cuidado. Aquilo deve ter dono. Tem alguém olhando. Quando você quebra esse primeiro paradigma, surge... Óbvio que eu não estou aqui falando de criminalidade. Eu estou falando da nossa mente. A nossa mente também responde a este tipo de teoria. Quando você tolera pequenas ofensas, agressões, perdas, você vai perdendo e não fala nada. Você começa depois a pagar por crimes maiores. E a depressão, a ansiedade, o pânico pode ser esse crime maior. A gente precisa ter zeladoria. Sabe aquela ligação que a gente não fez por orgulho? Sabe aquele perdão que a gente não deu ou não pediu? Sabe aquele amigo que se afastou por uma frase mal encaixada? Isso é falta de zeladoria. É a primeira janela quebrada. A gente vai perdendo autonomia durante a vida. A gente passa a infância brigando por autonomia, né? Aí depois a gente passa a vida adulta perdendo a autonomia. A gente perde porque a gente tem relações possessivas, ou porque o trabalho consome a nossa vida. Não é não, Isabela? É isso? A gente vai perdendo a autonomia. Tem um cara brasileiro que escreveu um poema muito famoso, que é o Eduardo Costa. Não é o sertanejo. Aquele é os 10 mandamentos do amor. Né? É bom também. Mas não é esse cara. É outro Eduardo Costa, que é um poeta carioca, e ele escreveu um trecho que eu acho muito bonito. Ele está falando de política e tal, mas ele me toca com essa questão de perda de autonomia, de falta de pulso para manter a sua essência, para fazer o que gosta, como gosta, na hora que gosta. Ele fala assim, na primeira noite, eles se aproximam, roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores e matam o nosso cão. Não dizemos nada. Eis que, um belo dia, o mais frágil deles invade a nossa casa, rouba-nos a luz e, ciente do nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e não podemos dizer mais nada. Olha a perda progressiva da autonomia. No começo você tinha luz, você tinha voz, mas você foi permitindo e perdendo o seu eu no transcorrer da vida. E quando você percebeu, você não estava mais lá. E a sua autoestima cai, porque você é a sua única companhia. Não dá para fugir de si, né? A gente não consegue se esconder debaixo da cama, né? Ou a gente é nosso melhor amigo, ou estamos ferrados. Quem me conhece sabe que eu costumo falar sozinho. Não é sozinho, é comigo. Eu estou conversando, eu falo em voz alta. Mas é isso. E a gente tem que gostar de si, né? De um jeito ou de outro, porque se a gente se desapaixona de si, o mundo também se desapaixona. O mundo não gosta de quem não se gosta. Então é importante você buscar alguma coisa que faça você se apaixonar por si. Só que para isso, você tem que fazer alguma coisa que você é bom, né? Pô, sei lá, tem um monte de coisa que eu sou ruim, sou péssimo. Mas se eu tenho alguma coisa que eu faço bem, farei isso. Para me apaixonar diariamente por mim. Porque eu vou me acompanhar até o túmulo. Só que, às vezes, a gente briga consigo mesmo antes disso. A gente passa a não gostar do jeito que a gente fez as escolhas. A gente briga com nós mesmos. Não conseguimos nem articular as mesmas escolhas. Porque ninguém é um. Todo mundo é pelo menos 2. É quem vive, quem critica, quem conversa, quem negocia. Nosso pensamento é falado, é conversado, né? Então, é muito importante que você não se desapegue do seu eu. O livro ele vai seguir, falar de determinantes. Vamos falar sobre depressão na infância, depressão na adolescência. Vamos falar sobre depressão na mulher, depressão na terceira idade. E a gente vai ter ali 305 páginas, 5 longos capítulos, até chegar na região do enfrentamento, que também é prevenção. Aqui vamos falar sobre psicoterapia, como é importante, né? E como é difícil. Tem algum psicólogo aqui na plateia?
Ali tem uma, né? O trabalho do psicólogo é um trabalho árduo, é um trabalho de empatia, tem vários, né? E a psicoterapia hoje é uma das ferramentas mais importantes no tratamento das doenças mentais. Mas tem que ter paciência, tem que ter empatia. Quem te cura não é o terapeuta. O terapeuta, ele te auxilia para você se curar. Então, ninguém fica bom de fora para dentro, né? Tem uma frase, e com certeza todos os psicólogos conhecem, né? Que é do Jung, que fala, né? Conheça as teorias, domine todas as técnicas, mas, diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso é muito importante para o psicólogo, para o terapeuta. Apesar de todos os mecanismos de proteção e de blindagem, a empatia é fundamental. Sentir como ele sente, partilhar aquela história e criar ferramentas de enfrentamento. Não é do dia para a noite, não dá sempre certo. Às vezes tem que tentar mudar, alterar, mas é um caminho. O caminho sozinho? Não. Talvez junto com mudanças dos hábitos de vida. A doença é causada por genética, por história de vida e por hábitos de vida. Eu tenho como mudar a genética? Dá para nascer de novo? Não dá. Ele não vai sair de você. Estão tentando mudar, mas é difícil mudar. Quando muda, fica pior do que estava antes. Então, tem que carregar. História de vida, tem como mudar? Dá para rebobinar a história? Vai ter que se relacionar melhor com o passado, né? Vai ter que processar a informação, vai ter que processar os seus lutos, suas perdas, vai ter que adequar o grau de expectativa, o que realmente é seu, o que é do mundo plantado na sua cabeça. Tem que ser bom, tem que ser perfeito, tem que ser ótimo. Quanto disso é imposição externa, né? Vai ter que processar. Agora, hábito de vida, aí a gente tem uma janela de intervenção. A gente pode mudar os hábitos. Quantos dos nossos hábitos a gente tem orgulho? Quantos a gente não quis mudar? Quantos são hábitos idiotas que faziam sentido uma época e hoje não fazem mais, né? No Antes que eu me esqueça, meu primeiro livro, eu trago uma parábolazinha, que é a parábola dos macacos. Alguém conhece dos 5 macacos? Conhece? Quem leu o Antes que eu me esqueça conhece essa parábola. Fala sobre hábitos, né? É uma parábola. Colocaram 5 macacos dentro de uma jaula. 5 macaquinhos. Aí colocaram uma escadinha e um cacho de banana em cima. O que o macaco fez? Subiu a escada, pegou a banana. Normal. Só que daí os pesquisadores falaram assim, olha, agora mudou a regra. Subiu na escada, pegou a banana, todo mundo que está embaixo vai levar um jato de água fria. Subiu, jato de água fria quem está embaixo. Rapidamente criou-se uma lei. Quem tentasse subir a escada, automaticamente era agredido pelos demais. Porque é óbvio, você vai subir por interesse pessoal e a gente vai se lascar aqui embaixo com água fria. Então, o experimento deu certo. A partir de um momento, ninguém mais subia na escada. Banana, escada, 5 macacos e a lei. Ninguém sobe a escada. Desenvolveu-se um hábito que fazia sentido. Eis que os pesquisadores começaram a trocar os macacos. Tira um, põe um novo. Pôs o macaco novo. O que ele fez? A primeira coisa que ele fez, subiu a escada. Tomou porrada. Subiu de novo. Tomou porrada. Aprendeu. Não se sobe essa escada. Trocou o segundo, o terceiro, o quarto. Trocou-se os 5 macacos. E todos aprenderam que não podia subir a escada. Chegou uma situação anedótica. Haviam 5 macacos novos. Ninguém nunca tinha levado uma rajada de água. Ninguém tinha a menor ideia do porquê não poderia subir no raio da escada. Porque todos eles aprenderam com os seus veteranos. E a vida é um pouco assim. Os hábitos perdem a razão de ser e a gente continua replicando, e replicando, e replicando, e replicando, e replicando. Então é muito importante o poder do hábito, que também é o poder do preconceito. Arraigado em coisas que um dia podem ter feito sentido, mas hoje não fazem mais. Mudar hábitos é importante. Atividade física, nutrição, rever o conceito de felicidade, trabalhar a nossa gratidão, ser gentil na medida do possível, né? A felicidade tem que ser rastreada aqui e agora. A gente acostumou a rastrear a felicidade no futuro, no passado. Quantos não são saudosistas, né? Você deve conhecer gente que vive num passado idealizado, editado. Tem um filme interessante, Meia-Noite em Paris, alguém viu?
Lá tem um romancista que não consegue engolir o tempo presente. Ele na verdade, ele é romancista, mas ele está trabalhando como roteirista, é famoso, Hollywood. Mas ele queria viver em outra época. Ele só fala de Paris da década de 20. Até que ele vai para Paris da década de 20. Ele é levado numa passagem do tempo, conhece um monte de artista relevante da década de 20. Ele fica maravilhado, Rembrandt, ele fica Pablo Picasso, e conversa. E uma coisa fica claro, esses caras também estavam sofrendo. Esses caras queriam ter vivido no renascentismo. Eles sofriam das mesmas amarguras, porque o tempo presente ele é pesado. Ele não tem edição. O passado, ele sempre é mais sedutor, ele é mais interessante, ele é trabalhado. É um jogo de melhores momentos ou de piores momentos, de acordo com a sua edição. O presente, ele é ancorado na realidade. Mas tem que ser feliz aqui e tem que ser feliz agora. A gente vai passar sobre controle emocional e o livro ele é concluído com alguns conceitos que precisam ser passados. Primeiro, depressão é doença orgânica, é doença cerebral. Segundo, a depressão é uma doença hostil. Não dá para enfrentar a depressão com flores na mão, com blá, 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 com preconceito. Você tem que ir com todas as armas e ferramentas que você tem. Psicoterapia, eventualmente medicação, mudança do estilo de vida. Você vai ganhar batalhas, perder batalhas. A briga vai ser longa. Se você menosprezar o seu adversário, você perde. Espere o melhor movimento do seu oponente. No caso, a depressão. A depressão é uma prisão. A depressão aprisiona o portador. Ele não consegue sair facilmente. Ele vai precisar de ajuda. E é muito importante que a família seja essa tela de proteção quando o trapézio arrebenta. Eu falei essa frase hoje lá no programa Mulheres com a Regina, respondendo a uma pergunta importante que nos foi trazida por vídeo. Agora, a depressão é uma doença que tem saída. Se você reconhecer ela filhote, se você conseguir levar a informação para o público, melhorar o nível cultural, baixar um preconceito, baixar a guarda e aprender que doença não é só doença física, que a mente também adoece, você já vai ter avançado e muito. Os números têm tudo para diminuir, para baixar, se a gente fizer a coisa certa, que é partilhar, partilhar, partilhar. Eu queria encerrar nossa palestra com uma música, e eu queria, antes disso, mostrar aqui uma relíquia de felicidade, um pedacinho de felicidade que eu trouxe aqui no meu bolso, que é uma coisa que, de vez em quando a vida está muito difícil, eu abro e leio. É uma coisa que hoje me faz feliz, que é uma cartinha da minha filha. Ela fez essa cartinha quando ela tinha 6 anos. Você vê que ela tinha um pouco de dificuldade. Ela quis me alegrar e ela fez o símbolo do São Paulo em amarelo e azul. E escreveu Timão do lado. Então você vê que ela começou bem. E ela não sabia escrever direito ainda a letra cursiva, mas ela escreveu essa cartinha para mim, e eu vou pedir para ela ler para a gente. Vem cá, filha. Isso aqui, quando eu estou desesperado, eu leio. Não tem nada demais, mas para mim é uma pílula de felicidade. Oi, pai. Tudo bem? Você é o melhor pai do mundo. Muitas crianças queriam ter um pai como você. E graças a Deus você está aqui com a gente. Muito obrigado por tudo. Tudo mesmo. Obrigado, filha linda. Eu queria partilhar, porque felicidade não é um evento grandioso, orgásmico, intenso. Felicidade é isso, são as pequenezas da vida que vão levando a gente a construir essa imagem, esse jogo de pontinhos. Não precisa ser algo raro, anedótico, mas é importante você rastrear conscientemente. Não pode ser um pessoal automático. Eu preciso rastrear algo que me conecte com aqui, com agora. É um sabor de alguma coisa, é o vento que toca a sua face, é um bom dia dado em alto e bom tom. São as pequenas coisas da vida que tecem uma existência com felicidade. Eu quero encerrar a palestra, agora eu vou encerrar mesmo, com uma música, que é uma música das que eu mais gosto assim, na história das músicas. É uma música que a melodia é de 1930, a letra é de 1950, muitos conhecem, porque ela já foi regravada várias vezes. E eu queria que vocês pensassem um pouco nessa questão da necessidade de ter resignação, resiliência, para lutar com a vida
com hombridade, com brio, até o fim, e fazer bem a si e a quem te cerca. Então, eu quero que vocês curtam essa música e depois possam curtir nossa festa. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Ismael. É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Estejam todos convidados à nossa noite de autógrafos, Trovadores Urbanos, coquetel. Vamos assinar todos os livros. Eu queria só, para terminar, chamar minha família aqui para cima e que vocês conheçam, né? Minha esposa, minhas duas filhas. Se puder receber elas com uma salva de palmas. Vou ler aqui para não ficar curiosidade, né? Olá, papai. Essa letra é da Lulu, hein? Estamos muito orgulhosos de você. Por isso estamos muito felizes de estar aqui. Parabéns pelo dia de hoje. Te amamos muito. Beijo, Lulu e Alice. Então, todos agora convidados oficialmente para a nossa sessão de autógrafos.